Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Future Proof Talks. Hoje vamos voltar ao passado em Portugal para analisar uma crise financeira de grande dimensão. Vamos traçar alguns paralelismos com o presente e tentar tirar algumas ilações para o futuro. Em 1851, dá-se início a um período político em Portugal que se designou como a regeneração. Finalmente, é conseguida a pacificação da situação política, que veio colocar termo a um período de grande instabilidade, que se prolongava desde o final da Guerra Civil entre miguelistas e liberais em 1834. Em 1852 é feita a consolidação da dívida pública por Fontes Pereira de Melo e em 1854 os mercados externos de dívida abrem-se novamente a Portugal com a admissão à cotação dos títulos da dívida pública em Londres. Inicia-se um período de melhoramentos materiais, como se dizia na altura, que foi caracterizado por investimentos em infraestruturas que eram financiados por endividamento externo. Em 1891, ou seja, 40 anos mais tarde, são suspensos os movimentos de capitais internacionais em Portugal, no âmbito de uma crise bancária de grandes proporções que afetou o país. Em 1892, Portugal declara bancarrota e abandona o padrão ouro. Para perceber como foi possível a bancarrota do país, vamos hoje analisar um investimento ruinoso que se iniciou em 1882 e que ficou conhecido por a Salamancada. Mas o que foi afinal a Salamancada? Bem-vindos ao Future Proof Talks, um podcast sobre poupança e investimento com análise de expectativas para os mercados, tomada de decisão e filosofia de vida. Vítor Ribeiro, Henrique Amaral Dias e José Carlos Tomás conversam sobre o que estão a ver, a escrever e a ler com um foco no futuro. As opiniões expressas refletem apenas a opinião dos participantes e não vinculam Future Proof Wealth Advisors. Todos os exemplos, informação, nomes de pessoas ou instituições descritos e falados no podcast são apenas para fins ilustrativos e não são uma recomendação. O Future Proof Talks não é nem pretende ser um substituto do aconselhamento personalizado. Bem, o episódio de hoje é sobre um escândalo, sobre crises de dívida e algumas lições que esperemos que se retirem para o futuro. Mas estamos sempre a aprender com o passado, mas é sempre difícil, não é? Porque voltamos a cometer os mesmos erros. Exatamente. E vamos falar sobre a Salamancada, com base até num registro histórico do historiador, o que é historiador, Fernando Sousa. E a pergunta que eu faço de imediato ao José Carlos é, afinal, o que foi a Salamancada? A Salamancada foi um investimento na construção de uma linha de caminho de ferro em Espanha que foi promovida por capitais portugueses em regime de parceria público-privada com o Estado português e que foi um completo desastre financeiro. Em que as receitas esperadas para o projeto nem a 15% chegaram do que seria o mínimo para assegurar a rentabilidade e a recuperação de todo o valor investido. É demonstrativo do tipo de investimentos que andaram a ser feitos, portanto, nos 40 anos dos melhoramentos materiais, onde a economia do país não tinha a dinâmica suficiente para os investimentos serem suficientemente reprodutivos, ou porque o aparelho produtivo não estava suficientemente desenvolvido, ou porque os investimentos não eram devidamente ponderados e pensados. E o resultado disto foi que a dita cuja linha acaba, portanto, em dívida pública portuguesa, apesar de inicialmente não ser essa a ideia, leva à ruína de uma parcela significativa dos bancos da praça financeira do Porto e um prejuízo, enfim, que seria o equivalente hoje a cerca de 1 a 2% do PIB. Colossal, portanto. Olha, Henrique, porque é que a análise da Salamancada é interessante e atual? Não, a análise da Salamancada é relevante desde logo, porque conjugado depois com a crise de 1891 e com a bancarrota parcial do Estado português em 1892, cuja dívida pública, aliás, se cifrava acima dos 120% do PIB, e que depois em 1902 vem dar lugar
a um acordo que dura de 99 anos, de um empréstimo externo. Exato. Exatamente. Eu ainda cheguei a comprar títulos. Portanto, que se mas venceram em basicamente 2001. a relevância da salamancada é que dá um primeiro impulso a um partido republicano fragmentado, em que pontificavam logo Teófilo Braga, Manuel da Riaga, etc., onde havia vários centros republicanos espalhados por todo o país, no Porto, em Lisboa, Coimbra, Exato. etc., com a geração de 70, até de Cantal e outros, e que basicamente o Partido Republicano esse que ganha um impulso significativo a partir daí, se bem que não numa perspectiva tão ativa do ponto de vista parlamentar, da oposição relativamente ao partido regenerador, porque aqui também convém explicar uma coisa muito importante, que é o país vivia num sistema bipartidário muito semelhante àquele que viveu até à data depois do 25 de Abril, entre os regeneradores e os históricos ou dissidentes. O rotativismo. Exatamente. Rotativismo que verdadeiramente nunca existiu, dada os interesses comuns que existiam entre esses dois partidos. O Partido Republicano, como estava a dizer, nunca se afirmou durante esse primeiro quartel da segunda metade do século XIX. Não é? A salamancada é mais um episódio, como a Janeirinha, também foi em 1878, como o Tratado de Lourenço Marques de 1879, como, sobretudo, aí, o Ultimato Britânico de 1890, esse sim que vem a agregar todas as fações do Partido Republicano, em que o rei Dom Carlos cede de imediato às pretensões britânicas, que no fundo era construir uma linha ferroviária do Cairo ao Cabo, não é? E as nossas pretensões, que eram unir Angola a Moçambique, caem por terra, sem oposição. A salamancada é, como dizia, e muito bem o Zé Carlos, um episódio, digamos, onde pontifica vários fenómenos da sociedade portuguesa que de alguma forma ainda hoje são vislumbráveis. Desde logo um dono disto tudo, que era o Burné, um bipartidismo que verdadeiramente não existia, não é? Um PS e um PSD cuja confluência ideológica era por demais notória, tal como os regeneradores e os dissidentes, os históricos, sim. Não é? Alguma emergência, neste caso do Partido Republicano, agora de alguns partidos mais radicais, onde há já uma certa insatisfação do regime, uma tentativa de maquilhagem, uma maquilhagem efetiva das contas públicas através daquilo que o Zé Carlos referiu, que são os sindicatos. Portanto, a salamancada é, digamos, um adorno indispensável daquilo que é a sociedade portuguesa e que tem consequências graves financeiras, mas não só, porque por detrás de uma deriva progressista do Fontes Pereira de Melo, digamos que era o grande arauto do progresso em Portugal, vem com uma economia muito atrasada, que tenta apanhar uma primeira revolução industrial quando já estava em curso uma segunda revolução industrial e que de facto não gera fluxos financeiros suficientes para fazer face aos encargos das dívidas associadas às obras públicas, ao telégrafo, às estradas e tudo isso, que eram coisas essenciais para o país, infraestruturas essenciais que o país de facto não tinha. Também. Outras foram feitas a mais. A salamancada é, digamos, um excesso, não é? Eu diria quase que é uma orgia de dinheiro público. É o paroxismo absolutamente da racionalidade. Bem, nós também ouvimos isso agora, não é? Com outras obras megalómanas que vamos ouvindo. Nós temos autoestradas povoadas por moscas. Portanto. Exato. Bem, mas eu quando li o tal paper do Fernando Sousa, né, de 1978, profético, exatamente, surgiu-me logo à memória vários livros, por exemplo, A Queda de um Anjo, de Camilo. Que acho que é com a personagem do Calista e Eloy, não é? Que é um personagem incrível e que retrata bem a sociedade naquele tempo. Aliás, acho que o livro foi escrito até nessa altura. Os Maias também. O Cohen, que seria o Burné. Exatamente. Portanto, bem. O cleptocrata por excelência. Mas voltando então à salamancada, Zé Carlos, a salamancada vem de Salamanca, não é? Exatamente. E que linhas é que foram, o caminho de ferro é que foi construído? Portanto, criou-se aqui em Portugal a ideia que era necessário fazer caminhos de ferro em Espanha, portanto, fazer uma obra pública em Espanha, o que é um absurdo, não é? Enfim, sobre diversas perspectivas. E, na realidade, tratava-se de unir duas linhas que são mais ou menos paralelas no país e que tinham chegado à fronteira cerca de 1880, 82,
que é a linha do Douro, que chegou a Barca d'Alva, e a linha da Beira Alta, que vai de Pampilhosa, entronca na linha do Norte, e vai de Pampilhosa até Vilar Formoso, e tratava-se de unir as duas linhas a Salamanca. Porque a partir de Salamanca, portanto, a sociedade que era dona da linha da Beira Alta, a Financière, era também concessionária da linha de Salamanca e Medina do Campo, em que Medina do Campo é uma das estações da linha que vai de Madrid até Hendaia, e, portanto, isso seria uma ligação internacional, portanto, à Europa. E foram postas diversas hipóteses, não é? Nomeadamente unir as linhas dentro do país, mas a dinâmica era no sentido de que tinham de ser construídas aquelas linhas. E como é que a coisa foi feita? Imaginem o Y deitado. Portanto, tem os dois braços. Um dos braços vai e há, digamos, o tronco do Y que vai de uma zona em Espanha que está a 70 km de Salamanca e que se chama Fonte São Esteban, que tem uma estação, um lugarejo chamado Boadilha, e depois há dois braços que entroncam lá, um vindo de Barca d'Alva, indo de Fresneda até Boadilha, e outro de Vilar Formoso até, portanto, até Boadilha. No total são 202 quilómetros, e foi isso que se tentou construir. E era preciso, digamos, construiu-se. E era preciso, digamos, mobilizar quem tivesse interessado nesse facto e, enfim... E daí surgiram os promotores, não é? Exatamente, os promotores. O dono deste tudo, que é quem avançou da altura, que é quem avançou, digamos, com a ideia, foi arranjar as vítimas entre um conjunto de investidores do Porto, quer portanto, financeiros, bancos, quer, digamos, alguns investidores particulares, mas sobretudo bancos, em face da quantidade de capitais que era preciso. Aliás, no livro está lá descrito quem foi. Quem subscreveu o primeiro capital. E é interessante porque o próprio Burnet subscreve, portanto, as linhas vão custar entre 7 a 8 mil contos. Eu depois vou explicar o que é que isso é em termos, o que é que isso seria em termos atuais. E o capital de sindicato, leia-se consórcio, era 1000 contos. Desse valor, o Burnet subscreve 2%, mas fica com o poder todo. Portanto, é o administrador delegado, tem as contas, compra material circulante, adjudica as obras, fica com as comissões dos empréstimos. E depois, no fim, portanto, nós vamos ver que a linha tem um prejuízo monumental e ele ainda consegue receber uma comissão equivalente a 10% dos lucros, enfim... Que não existiram. Putativos que diriam respeito ao preço que aquilo efetivamente ficou versus um suposto orçamento que o governo espanhol teria relativamente ao custo expectável das obras. E, portanto, ele acaba por ser o grande beneficiado desta situação. E os argumentos, já agora... Os argumentos na altura, Henrique, se quiseres... O argumento essencial era a eventual periferização da cidade do Porto. Exato. Se o ramal de Barca d'Alva não fosse construído. Exatamente. Porto ficaria de fora do mundo, não é? Da Europa. Digamos, do tráfego de todas as mercadorias para o resto da Europa. Até ervas que iriam crescer. Espanha e Norte, e respectivamente. Exatamente, até ervas iriam... Que o movimento comercial passaria do Porto para a Figueira da Foz. Foi isso que Coisa que obviamente não aconteceu, até porque a premência, que era tão grande que se tinha que construir em 3 anos, não é? Corrijo-me. Exatamente. Acabou por se construir em 6 e em 7. Foi em 1886 o primeiro inaugurado, não é? Exato. Que era o de Vilar Formoso, e depois o segundo em 1888, que era o de Barca d'Alva. 6 anos depois, mais de 6 anos depois, quase 7. A discussão começou em 82, a discussão nas câmaras, e a construção foi em 83 e 88, no caso
do ramal de Barca d'Alva, o outro deve ter acabado também mais ou menos na mesma altura. E na altura, portanto, qual era, digamos, o orçamento financeiro que estava previsto, se assim se pode dizer, ou qual era, digamos, o plano de negócios e qual era a lógica e como é que aquilo ia ser um investimento super rentável, não é? Nós temos um investimento que vai ser, portanto, nós podemos pensar nos caminhos de ferro como uma empresa detentora das infraestruturas que vai ter que remunerar e recuperar um determinado capital, e depois uma empresa que opera portanto, as locomotivas e todo o tráfego que faz a operação. Nós temos alguns dados relativamente... uma empresa de infraestruturas dessas tem duas particularidades. A primeira é que é um investimento de capital intensivo brutal e depois as receitas propriamente ditas são uma fração desse valor. Por exemplo, uma empresa bem gerida como a Brisa Concessões, passa publicidade, como isto é nosso, nós podemos fazer publicidade que quisermos, tem, digamos, receitas que serão 7 ou 8%, ou 9%, não chega a 10% do valor do investimento, portanto, da infraestrutura propriamente dita. Exato. Neste caso específico, nós temos alguns dados que na monografia do professor Fernando Sousa que nos permitem chegar à conclusão quais seriam esses valores. Nós temos uma indicação que os custos totais da operação entre 88 e, enfim, nos anos em que a linha, entre 88, ela há 2 ou 3 anos, ou 3 ou 4, até posso, já agora... 88, 87... É entre 87 a 90. 90, sim. Portanto, os custos são cerca de 130 contos por ano. As receitas, enfim, já lá iremos, e, portanto, seria necessário que a linha tivesse pelo menos essa receita e que depois tivesse o equivalente aos capitais mobilizados, uma rentabilidade, enfim, um ROA sobre os capitais mobilizados de cerca de 6%, sendo que... O retorno dos ativos, né? O return on assets. Exatamente. Sendo que 1% seria para assegurar a reposição e a manutenção das linhas no Estado e outras reparações que fossem preciso fazer, e o remanescente seria para remunerar o capital, sendo certo e sabido que o sindicato iria, para além dos 1000 contos de capital, iria emitir obrigações no remanescente para que teriam um juro de 5%. Portanto, teríamos a falar de 6% sobre cerca de 7.500 contos. Só para aquilo estar, digamos, num break-even económico, se é que se pode dizer. E, portanto, estaríamos a falar de 130 contos, mais cerca de 470, estaríamos a falar de 600 contos. 600 contos para um investimento de 7.500, portanto, lá está os tais raços. O que acaba por acontecer nestas empresas de infraestruturas é que o EBITDA, portanto, a margem de EBITDA é 80%, portanto, os custos, se for mais que 20%, já é uma coisa muito significativa. E, portanto, o remanescente tem de remunerar a estrutura. Portanto, a infraestrutura. O que acaba por... Ou seja, nós precisaríamos por ano de cerca de 600 contos de receitas só para remunerar a tal linha de 200 quilómetros. É dito a determinada altura que iniciam-se os debates na Câmara, porque o Governo iria dar um subsídio para complementar o juro dessas obrigações, de forma a que o sindicato não tivesse, digamos, fosse de alguma maneira apoiado. E esse valor seriam 135 contos. 135 contos, sendo que as expectativas é que a linha desse 2,6 contos por quilómetro. Ou seja, estamos a falar de 520 contos, e, portanto, mais os 135, cá temos aquele valor de 600 que estamos a falar. O que se passou é quando a linha, portanto, abriu, a receita era 90 contos. Pronto, desgraça, não é? Um investimento absolutamente ruinoso. Isto apesar de ter sido chamada a atenção de uma série de... Portanto, houve a argumentação que
que se os trigos de Salamanca viessem para o Porto, só isso Exato. dava à linha o rendimento que o Estado iria dar Inicial, aquele de 1882. inicial, mas depois havia pessoas que diziam que os trigos, que se lembravam muito bem que os trigos da América eram mais baratos, depois que as riquezas minerais da província de Salamanca certamente poderiam ser exploradas, portanto, pela Barra do Porto e que ser as mercadorias exportadas por ali. espanholas iriam ser drenadas pela Barra do Porto, Leixões. ao invés dos portos Dos portos espanhóis, espanhóis, Santander portanto, e Guirón, todo aquele Santander, género de Santander, argumentação mirabolante que na altura se Ou seja, construiu-se uma narrativa. construiu-se uma narrativa para justificar... Fora o relevo que era altamente amigável, não era, Zé Carlos? De Exatamente. uma linha Exatamente. ferroviária racional. Não é? Exatamente, porque a linha tem lá uma parte que é um prodígio de engenharia para a altura, não é? Onde em 17 km, apesar do traçado ter sido mudado, existem 20 túneis e 10 pontes. E que na altura aquilo foi o engenheiro que a construiu até foi agraciado com um título nobiliário espanhol, o quarto conde que é o conde de Lumbrales, e já agora o quarto conde de Lumbrales era tio do Sá Carneiro. Isto está tudo ligado. E já agora o primeiro-ministro, que na altura da bancarrota teve mais uma vez, foi chamado pela segunda vez para compor as finanças do país, era bisavô da Manuel Ferreira Leite, portanto, enfim, mais uma vez a prova que isto está tudo... Dias Ferreira. Exatamente, José Dias Ferreira. Muito bem, então, mas voltando aqui à parte do projeto em termos de rentabilidade, como é que ela foi em 1800 portanto, o que é que aconteceu é que os bancos do Porto, digamos, o consórcio ficou aflitíssimo porque supostamente iria criar uma empresa para vender as ações e para vender as obrigações e era impossível vender semelhante investimento a quem quer que fosse, não é? Exato. E além do mais, os bancos estavam numa situação aflitíssima e há uma carta, é reproduzido no estudo uma carta, onde mais ou menos em termos pitorescos, naquela linguagem floreada da altura, portanto os bancos a determinada altura dizem que não podem continuar na situação aflitiva em que os colocou o seu patriótico empreendimento. Portanto, já agora, só por uma questão de curiosidade, não é? O sindicato era uma estrutura cuja existência jurídica era altamente duvidosa, não é? Pois. Um bocadinho como o Grupo Espírito Santo, não é? Ou seja, a contabilidade do sindicato não estava trasladada para as contas dos bancos que o compunham. Estava fora de balanço, exatamente. Eram os balanços. Ok. Ou seja, o desastre era contra os estatutos dos bancos. Exato. Portanto, os próprios apoios do Estado careciam também da legalidade necessária para apoiar uma estrutura daquelas. A companhia apenas foi fundada, penso, por exigência, ou pelo menos diz assim o professor Fernando Sousa, por exigência do governo espanhol, porque nem sequer teria sido se não fosse a exigência era uma do obrigação, espanhol, era uma obrigação, digamos, do contrato de concessão. Mas o que, pronto, então nós estávamos aqui, agora estamos em 1888 e temos uma situação desastrosa, não é? Portanto, como o Henrique disse muito bem, os bancos, portanto, contabilizavam as contas do consórcio, não é? Sim, o tal sindicato, à parte das contas, para, como está escrito, não alarmarem os acionistas, tal a desgraça que aquilo estava. Portanto, ou seja, onde é que eu já vi isto? E então foi outra vez o assunto, portanto, em 1882 tinha havido grande polémica na Câmara de Deputados para se dar o primeiro apoio de 135 contos por ano, que em 1902 estaria completamente pago e repagar e etc, coisa e tal, mas que agora não chegava nitidamente, porque com os 90 contos mais os 135 nós estamos muito longe dos 600 que é necessário. E então foi preciso debater-se outra vez o assunto, levar portanto, o assunto à autorização da Câmara de Deputados, e aí lavou-se a roupa suja e souberam-se pormenores
indescritíveis, que vou tentar, digamos, enfim, lembrar-me mais ou menos de todo. O resultado disto é que, portanto, primeiro foi pedido, só para verem, digamos, como as coisas eram, tentou-se saber quanto é que tinham custado as linhas. E a coisa era e então havia 4 estimativas diferentes, portanto, nem sequer se consegue entre chegar... Os 6.8 e os 7.8. Portanto, o projeto foi discutido nas câmaras e reacenderam-se tempestuosamente as discussões de 1882. Ignorava-se o custo das linhas e havia 4 estimativas. O Burnet dizia que tinha sido 6.900 contos. A comissão técnica nomeada pelo sindicato falava em exatamente, já na altura. E o que é interessante é que, se nós estudamos a história desta altura, ficamos surpreendidos com a sofisticação financeira das pessoas, e como aquilo era uma proto-história, é muito mais fácil ver as coisas e com um desprendimento próprio da distância, porque quem é que são hoje, ou quem eram... O que é para nós hoje falar dos regeneradores e dos progressistas? Pouco interessa, é muito diferente estarmos a falar dos dois partidos, enfim, do rotativismo atual, não é? Claro. É muito mais emocional, pronto. E depois, o sindicato tinha mais portanto, o Burnet 6.900 contos, a comissão técnica quase 7.000, o sindicato tinha, portanto, o sindicato, ou seja, os próprios, os lesados, assim se pode dizer, os lesados do sindicato, tinham uma estimativa que era de 7.700 ou 7.800. Ou seja, eles próprios também tinham dúvidas. E depois há um deputado que tem esta frase, portanto, isto é uma transposição do Diário da Câmara dos Deputados, é uma citação e diz assim, e isto, enfim, com a linguagem da altura: na execução das obras daquelas linhas tinham-se despendido quantias importantíssimas, para as quais não era fácil encontrar uma explicação, por mais largas que fossem as hipóteses que se admitissem, quer para as despesas de construção, quer para os inerentes encargos aos capitais levantados. Ou seja, isto lembra objetivamente qualquer coisa, não é? Exato. Ou seja, mas coisas verdadeiramente extraordinárias, do género, portanto, houve uma adjudicação, entre muitas outras, de um troço de obras a um grupo de amigos. E então a adjudicação era o metro cúbico a 19,5 pesetas. E eles repassaram aquilo para um conjunto de sobrempreiteiros, que era quem efetivamente iria fazer a obra, a 9 pesetas e meio. Como é óbvio, os homens não conseguiram viver com aquele dinheiro, e aquela parte do troço acabou por desabar e teve de ser reconstruída. Mas, digamos, o repassar da empreitada deu de lucro, digamos, a quem repassou 200 contos. Sim, há sempre alguém que ganha dinheiro. Há sempre alguém que ganha dinheiro e há sempre alguém que perde, que é o próprio sindicato, que paga os 200 contos iniciais, mas os 90 contos de reparada... depois é o Estado português. Era isso que eu ia dizer. Exatamente. Seguir, com base nisto... O que é que acaba por acontecer? O Estado acaba por aumentar o apoio ao sindicato para 270 contos, só que isso não chega com os 90 contos. E então o que é que eles fazem? Dão a exploração comercial do Porto de Leixões a uma empresa. Eles ainda duplicam os 135. Não, passa para 270. 175 para 270. E ainda não chega dão a exploração mais 90, e dão-lhe a exploração do Porto de Leixões, mas espantosamente em 1880 isso também não chega. Já não chega. E não chega, e em 1892 toda esta, desculpem o termo, bandalheira, tem de ser nacionalizada. Portanto, o que começa como uma mobilização de capitais privados acaba na dúvida, importantíssimos, acaba em dívida pública, como já vem sendo habitual nós conhecemos bem recentemente, não é? Noutros exemplos paralelos, enfim, que não vale a pena estar... A banca privada e pujante do Porto, emissora, acaba por ser parcialmente liquidada. Sim, no meio da crise. Duas ou três, não é? Ficam 2, não é? Dos 7. Dos 7... Pelo menos é o que o professor Fernando Sousa diz. Exato. Há 7 que eles eram mais, mas houve 2 que não se comprometeram com isto. E, portanto, os outros 7 acabam em 2, portanto, há ali uma resolução. E a crise essa também, digamos,
com o seu arquiteto Burné, não é? Exatamente, mas isso é, digamos, o mínimo no meio desta história. Eu só não digo Henrique Burné porque eu sou Henrique, é chato. Mas isto convém, sempre que estas coisas acontecem, depois convém que, até para depois não haver, digamos, um centro de decisão independente que vá perseguir, digamos, os culpados, não é? Sim. Convém que a coisa seja, digamos, finalizada. Maquilhada, Não, finalizada. Portanto, as coisas passaram-se num banco ou passaram-se numa empresa e a empresa faliu e depois não tem administradores para irem perseguir judicialmente, digamos, os culpados. E, portanto, isto dá jeito a muita gente, como é evidente. Mas voltando um bocadinho atrás, Sim. Em 1892, aquilo acaba finalmente nacionalizado e depois o Estado continua a pagar a si próprio os 270 contos até 1928. Os tais que 135 e 1902 estavam mais que recuperados e pagos e etc. E só acaba mesmo quando, em 1928, o governo espanhol efetivamente nacionaliza a linha. Claro. Depois eu encontrei, na Gazeta dos Caminhos de Ferro, que é uma publicação interessantíssima, onde há imensa informação histórica sobre os Caminhos de Ferro, que a linha teve fechada em 1938 com a Guerra Civil Espanhola e a subsequente Segunda Guerra Mundial, e só voltou a abrir em 1968, ou seja, 30 anos depois, sinal óbvio que ali não havia movimento que justificasse semelhante coisa, e acabou por ser fechada em 1985. Salamanca era uma cidade que não ultrapassava os 19 mil ou 18 mil habitantes na altura. E mesmo hoje é uma cidade populacional era muito baixa. E mesmo hoje tinha mais e acho que o ridículo, Carlos, corrijo-me se estou enganado, é que mesmo as estações que estavam previstas estavam longe das povoações existentes. Basta dizer o seguinte. Que não estavam servidas por linhas rodoviárias. Isso é um ponto interessantíssimo. A Estação Internacional da Linha do Douro, do lado, que isto chamava-se a Linha do Douro, não é? Até porque era promovida por capitais portugueses, era a estação de Fregeneda, portanto a primeira terriola do outro lado, certo, que atualmente tem, se a memória não me falha, 300 habitantes. E a estação propriamente dita ficava num sítio chamado Val de Nogueira, a 4 km, que ainda hoje é no meio de coisíssima nenhuma e não tem lá ninguém. Fez corrente. Portanto, na altura não havia os meios de locomoção que havia. Quem é que se ia deslocar, enfim, 4 km para a estação? Mas pronto, era ali a Estação Internacional. E isto foi a necessidade que houve para, como estamos no Parque Internacional do Douro, do lado espanhol, que se chama o Parque das Arribas do Douro, e que aquilo é uma alta montanha, em português corrente, por isso é que aquilo é complicadíssimo em termos, é uma obra de arte da engenharia. Houve necessidade de fazer lá esta divergência do percurso, onde a estação ficou a 4 km do lugarejo mais próximo, no meio de sítio nenhum, e mesmo assim, nesses 17 km entre Val de Nogueira e Barca d'Alva, há 10 pontes e 20 túneis. Pois, acho que eu estava a recordar numa coisa, há um bocado estavas a falar, né, enfim, das necessidades financeiras, enfim, tremendas que o Tesouro Português, enfim, teve que enfrentar por via da Salamancada e de outros projetos, não é? Igualmente, não sei se igualmente, mas pelo menos também ruinosos. E era interessante, além do sistema bipartidário, enfim, pouco claro, pouco nítido, não é? Que atravessou este período da história portuguesa, também houve um aumento brutal da carga tributária, não é? Qualquer coisa que também, a partir de certa altura, nós assistimos no Portugal moderno, no Portugal contemporâneo, não é? É verdade. Na altura houve, digamos... Em nome de um desígnio de desenvolvimento e de fomento diferente. Houve um conjunto de... Portanto, na altura os impostos... Portanto, inicialmente, até a Revolução Liberal, os impostos eram sobretudo os impostos das alfândegas. E por isso é que o facto da Corte se ter deslocado para o Brasil e os portos terem sido abertos, enfim... aos ingleses foi ruinoso, digamos, para o reino, não é para o Estado, para o reino. Houve uma série de reformas fiscais que foram sendo, digamos, enfim, imprimidas, uma das quais deu origem, como o Henrique já falou aqui, em 1868, à Revolução da Janeirinha, que para além da reforma fiscal, que introduzia uma espécie, um protótipo de IVA, de imposto sobre o consumo,
foi logo motivo para grandes tumultos. 6%, não era um imposto indireto? Quem dera, mas era mesmo. Na altura, digamos, a carga fiscal, até porque o país era muito mais pobre, a economia era quase de subsistência, a carga fiscal era muito baixa relativamente ao que é hoje, e quem nos dera que ainda assim fosse. A verdade é que a carga fiscal é sobre o excedente, porque as pessoas têm o excedente que as pessoas precisam para viver, não é? Claro. Como aquilo é quase uma economia agrícola. E, portanto, a carga fiscal, na altura, a ideia que eu tenho é que dificilmente estava entre os 5% e os 10% do Sim, mas do no próprio produto. documento do Fernando Sousa referem isso, ou seja, que era difícil para as pessoas mais pagar mais impostos, ou seja, a mesma história o que ele passa refere hoje, a determinada altura é que, portanto, de forma leviana, que era no discurso de um dos deputados, sim. o governo ia, portanto, é que as pessoas não eram contra, digamos, o consórcio ou, digamos, a empreitada. Eles eram contra o apoio que o Estado iria modelo dar. de financiamento. Contra o modelo de financiamento e, sobretudo, contra o apoio que o Estado iria dar, porque ninguém tinha nada com o facto dos capitais privados se irem arruinar em Espanha. É problema deles. O problema é que, como nós todos vemos, isto acaba sempre na dívida pública. Começa bem. Ser nacionalizado, ou seja, nacionalizar-se as perdas, não é? Durante a leitura desse paper, achei muito engraçado também fazer esta referência que foram as câmaras, né? As câmaras municipais, os comícios, até falam nisso, foram consultadas e havia algumas a favor, outras contra, para este projeto. E alguns dos textos que estão lá nesse livro são muito engraçados porque encontrei muitas passagens que ainda hoje são petições atuais. São atuais. Que as pessoas se insurgiam contra o modelo, contra a própria forma das contas. Na altura não havia as coisas. Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é importante também, e está na monografia do Fernando Sousa, que é o Partido Regenerador não era especialmente forte no Porto e utilizou... Exato. É preciso dizer que era o Fontes Pereira de Melo, não é? Do Partido Regenerador, que era a figura de proa, e utiliza este projeto da linha de Salamanca como forma de ganhar penetração politicamente, em detrimento do Partido Progressista Histórico antecedente. Que era o partido forte. Mas isso também entra, não é, nesta linha que tu estavas a falar, num certo caciquismo autárquico, que ainda hoje também é timbre do país e que justifica obras injustificáveis. Não é? Exatamente. Mas o que eu achei engraçado, deixa-me só ressalvar aqui a parte sob o espectro do subdesenvolvimento e das simetrias regionais. E depois eu acho fantástica a forma como ele termina o paper, quando ele diz que, no fundo, isto tudo acaba com o centralismo em Lisboa. Sim. Não é? Sim. É que do capitalismo mais disperso, não é? Passa-se para o grande capitalismo e, portanto, e o Porto acaba por perder boa parte da força política que tinha inicialmente, com o pretexto deste próprio projeto. Portanto, há aqui uma ironia tremenda na maneira como ele faz um paralelismo entre, digamos, o poderio financeiro que acaba com a salamancada, o pouco poderio financeiro, e o poderio político, porque todas as revoluções que no século XIX foram bem sucedidas, sempre que havia confusão e que aquilo acabava por mudar a situação do país, começava no Porto. Desde logo Revolução Liberal, 1850, 1820, e mesmo logo todas, 1820, 1820, digamos, o desembarque em 1832, o Exército Liberal fica cercado no Porto durante um ano, depois, portanto, o Costa Cabral em 1842 vem, portanto, quando ascende ao poder, vem ao Porto e é a partir do Porto que controla o país. O Saldanha, em 1851, quando a situação está perdida, são os irmãos Passos Manuel que o chamam ao Porto, e é a partir daí que se gera o movimento militar, porque ele foi bater à porta de uma série de quartéis e toda a gente lhe virou a cara. A Janeirinha em 1868 foi no Porto. 1891 foi no Porto, e eu, enfim, como não sou historiador, não me lembro mais nada, mas lembro-me destas todas. Mas já agora, e estamos a caminhar para o final, como confluiu a salamancada na crise financeira de 1891? Quais foram as consequências? As consequências, portanto, eu primeiro ainda queria dizer mais uma outra coisa,
para o atual. Mas Sim, a confluência é vamos basicamente concluir com a isso. seguinte. Nós estivemos no padrão ouro e, essencialmente, digamos, a moeda portuguesa era tinha, digamos, o seu equivalente em ouro. Nomeadamente, 1000 réis era 1,625 gramas. Ok. E, portanto, 10.000 réis, portanto, há umas moedas giríssimas com o rei Dom Luís, digamos, com o escudo e a coroa de um lado e a cara do rei, daí a cara e a coroa, é daí que vem a expressão. Exato. E essa moeda que tem 16,25 gramas de ouro, porque são exato. 10.000, são 10 vezes 1000, Isso mesmo. mas a moeda pesa 17,35, porque há depois porque é ouro de 22 quilates, portanto 22 a dividir, portanto 11, portanto 22 a dividir por 24, Exato, o ouro dá puro é uma 24 quilates percentagem. e aquilo porque o ouro é muito dútil e não pode Exato. ser, Sim. não pode, digamos, circular no estado puro. E, portanto, uma moeda de 10.000 réis são 16,25 gramas. Se nós fizermos a devida proporção para os 7.500 contos, chegamos à conclusão, tendo em consideração que um conto de reis é 1 milhão de reis. Um conto de reis? Um conto de reis. Um conto de reis. Um conto de reis. É 1 milhão de reis. É 1.000 réis. Chegamos à conclusão que estamos a falar de 12,2 quase, 12,2 toneladas de ouro, que ainda hoje seriam 730 ou 720 milhões de euros, mas que, de certa maneira, até é um bocadinho por debaixo do valor que o investimento representava em termos do que era o produto na altura, que andava entre os 400 e os 500 mil contos anuais. Portanto, estamos aqui a falar de entre 1,5% a 2% do PIB, mais coisa, menos coisa. Portanto, são capitais importantíssimos. Depois, o que aconteceu... Não, deixa-me só dizer-te uma coisa. Repara, em 1884 temos a Conferência de Berlim, Sim. onde a posse dos territórios só poderia ser justificada a partir da sua ocupação efetiva, dos territórios coloniais. Não é? Exato. A questão africana, certo. digamos O assim. mapa cor-de-rosa e por aí. E temos aqui, exatamente, o mapa cor-de-rosa. E nós temos aqui um desvio de recursos fundamentais para este tipo de projetos ruinosos, ao invés que nos retiram... É assim, não temos contrafactual, mas é assim, não é apenas a crise financeira que aqui tem que ser colocada em causa. Outros cenários estratégicos que o país podia ter apostado em termos do seu desenvolvimento e que não houve recursos suficientes para tal. A falta de capital, não é? Exato, falta de capital. E esta crise prolongou-se depois... Essa alavancada absorveu capital necessário noutros... sim, poderia ter sido indispensável noutras questões, nomeadamente a questão do mapa Absolutamente. cor-de-rosa e a união entre Angola e Moçambique. Num país que tenha pouco capital, os projetos devem ser privilegiados, são aqueles que têm uma rentabilidade alta de capital e um consumo baixo. Exatamente. Nomeadamente nos tempos atuais, estaríamos a falar de empresas de software e coisas assim do género, não é? Sim, Porque se nós queremos ficar ricos, digamos, será... Outra questão que me lembrou de algumas conversas que temos tido, fora estes podcasts, Carlos, é a questão da falta endémica de capital isso. em Portugal, não é? Que ainda hoje continua, não é? Eu diria que da maneira que nós o gastamos... Capital físico per capita. Eu diria que da maneira que nós o gastamos, enfim, que de facto é metade dos países civilizados, enfim, depois um dia de apresentar as estatísticas. Mas em termos de capital, de investimento público, de obras públicas, já estamos tirando, portanto, ajustando pelo facto de que o trabalho cá em Portugal é mais barato e, portanto, fazer uma ponte fica mais barata que noutro sítio, não é? Nós já estamos relativamente bem. Ou seja, não, estou a falar da economia como um todo. Mas eu estou a falar da economia como um todo. Estamos bem em termos de obras públicas e estamos mal em termos de privado. capital privado. Claro, da parte mas parece que, de facto, o capital não funciona aqui, não falta aqui, porque eu cruzei-me, a propósito destas histórias, cruzei-me recentemente, agora que andamos todos a discutir os 500 mil euros da CEO da TAP e da Alexandra Reis e etc. Enfim, vai ser os 4 milhões ou 3 milhões para a CEO da TAP e os 500 mil para a Alexandra Reis, fora o resto. Mas isso não é nada. Em comparação com um perfeito, enfim... Eu não queria pôr a palavra-chave nisto, mas isto parece mais um assalto.
em que estão-se neste TGV, momento, aposto. que é o TGV, portanto, que neste momento estão-se, digamos, a fazer, ou vão-se fazer este ano, os primeiros concursos para uma linha de TGV. E os primeiros 2 troços supostamente vão ficar por um cômputo de 2.900.000, 2,95 2.900 milhões de euros, certo? 950, exatamente, portanto 2,95 tu acreditas nesse número, não? O que em construção civil quer dizer 4, em português corrente, costuma querer dizer 4. Era o padrão. E eu fiz umas contas ouro, e disse assim, isto e no padrão português? Não, eu fiz umas contas, depois temos assim um segundo troço até ao carregado e depois vamos ter a entrada em Lisboa, que depois vai certamente implicar uma ponte. Não vai ter que entrar pelo sul, segundo o que eu vi aqui há uns tempos atrás, e que tudo isso junto, eu disse assim, caramba, isto vai ficar para aí por uns 10 bilhões de euros. E achei que eu era o exaltado e o exagerado do costume, até que me cruzei com uma notícia que saiu no Jornal Económico, no dia 29 de março, que não teve minimamente empenho, portanto, nenhum impacto, ao contrário, digamos, a Comissão Parlamentar que decorre neste momento em que estamos a falar, em que diz mais ou menos o seguinte: o maior concurso que se irá realizar, portanto, na Península Ibérica em 2023. Imprensa espanhola destaca interesse espanhol na alta velocidade em Portugal. As 6 maiores construtoras espanholas alinham-se para concorrer àquele que é apelidado o maior concurso da Península Ibérica em 2023. E depois a frase seguinte que é perfeitamente assassina, que diz assim: o orçamento da linha de alta velocidade Porto-Lisboa é de 11 mil milhões de euros, portanto, tais 11 bilhões. E eu a pensar que que era o exagerado, 5% do PIB. Atualmente, ou seja, capital, ao contrário do Henrique que estava para aqui a dizer, capital não falta cá em Portugal. Temos o PRR. Pelo menos da maneira como nós o gastamos. Não sejam também arautos e isto aqui é PRR. Então o PRR não são 15 bilhões? Exato. Isto aqui, vai absorver. Enfim, pronto, isto é, digamos, é uma nota para ficarmos todos muito... Já existe. Mas também, quer dizer, esta questão dos comboios, isto já vem também com algumas barbas, não é? Além da salamancada, também tivemos o alfa pendular que nunca deu o rendimento que era esperado, não é? Os comboios no século XIX em Portugal tiveram 3 fases. Uma fase entre 59 e 63 em que se fizeram 2 linhas que eram as linhas óbvias. Uma para o Porto, que ficou ali 14 anos, em Vila Nova de Gaia, em 1863, porque, enfim, era preciso construir a ponte, que era uma obra, digamos, de engenharia complicadíssima para a altura, não é? E a ponte Maria Pia, que agora, enfim, está desativada. Mas pronto. E depois a linha a seguir, que era em direção a Madrid, por Badajoz, portanto, Elvas Badajoz, mas rapidamente chegou à conclusão que as linhas não tinham minimamente a rentabilidade que tinham noutros países, enfim, digamos, desenvolvidos. E as obras passaram a ser asseguradas através do Orçamento de Estado. Como é evidente, rapidamente o Estado português se endividou em quantidade significativa e então teve crescentemente dificuldade em levantar dinheiro em nome próprio. Sim. Então passou-se, digamos, enfim, onde é que eu já vi isto? A partir dos anos 76, porque a seguir a 77, 78, porque em 76 houve uma crise bancária, enfim, que não vem aqui para o caso, e passou-se, digamos, este regime de PPPs, da qual a salamancada é o paroxismo da irracionalidade e do desastre, é o pináculo da desgraça. Bem, e podemos falar aqui dos modelos... Mas isso do alfa pendular também correu bastante mal, nos anos 80. Eu acho que seria interessante. Eu, por acaso... E acho que se gastou um dinheirão também em material circulante, quer dizer... Mas as linhas depois não estavam... Eu não queria falar... As linhas ferroviárias depois também não estavam aptas para dois cruzarem a grande velocidade, porque senão... Mas parece que a CP continua a ser uma espécie de cruz para... Eu não queria falar de coisas muito próximas, porque depois isto torna-se muito... Traumático? Não, muito pessoal, e as pessoas têm tendência a ficar muito atual e muito pessoalizado, e as pessoas têm tendência a ficar ofendidas. Sim. Eu tentei ver em Espanha como é que andava a correr... TGV, eu recuei para o pendular. Não, tudo bem, mas eu tentei ver em Espanha como é que andava a correr portanto, o AVE. Mas só consegui encontrar as contas da Renfe e fartei-me de procurar as contas da Adif, que é a Refer lá do sítio, mas não consegui, portanto, enfim. Como disse, fiquei por aqui. É isso.
Olha, só para concluir, um aspecto mais lúdico, conta-nos lá então a parte turística da Salamancada. Portanto, a linha ficou, portanto, o troço, portanto, a linha entre, portanto, a linha do Douro, parte espanhola, entre La Fregeneda e Fuente São Esteban, foi desativada em 1985. Mas em 2000 os espanhóis declararam aquilo em imóvel de interesse público, portanto, monumento, e recuperaram, e agora aquilo é um caminho pedestre, um dos caminhos mais interessantes da Europa, diz quem conhece. Eu não tenho, digamos um traquejo suficiente para isso. Mas já o fizeste, portanto. Já o fiz 2 vezes, exatamente. Mas isso não vem ao caso. Mas conta lá. E, portanto, eles recuperaram aquilo de maneira a ser, enfim, portanto, percorrível por pessoas não na sua melhor forma física, sobretudo a parte das pontes, que na altura em que não tinham, que a madeira se tinha deteriorado, passar por cima das vigas, olhar para baixo, era assim uma coisa que não estava ao alcance de qualquer um. Era uma experiência radical. Era uma experiência bastante radical. Mas, entretanto, são 17 km? São 17 km. Entre Val de Nogueira e Barca d'Alva? Entre Val de Nogueira e Barca d'Alva, e em que se passa por os tais 20 túneis, o primeiro dos quais, em linha reta, tem 1.600 metros, menos 10, 1.590, e a gente vê sempre, e aquilo é, portanto, em linha reta, a gente vê sempre a luz ao fundo do túnel, só que nunca mais lá se chega. Há um que é, portanto, que é em Gancho, o túnel 3, é completamente às escuras, enfim, é interessantíssimo. Interessantíssimo. Ou seja, quem sabe, quiçá fazer lá um podcast. É isso, ou seja, vocês leem o livro do Fernando Sousa, leiam a monografia que está disponível. Os 17 km ou os 8 km. Há, digamos, destes bloggers de viagens, há alguns que têm fotografias e uma descrição de percurso notável, com fotografias de qualidade superior, e portanto eu aconselho, enfim, a verem. Foi-se a linha, ficou o monumento. O turismo. Não, ficou o monumento. É isso. Mas agora há aparentemente projetos para reativar esta linha, enfim, malfadada em termos de rentabilidade. Para daqui a mais anos. Obrigado, Henrique. Obrigado. 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 Até à próxima.